Manhattan, Nova York, Estados Unidos. Behemoth estava sendo invocado, e uma missão de eliminar ele apareceu. Eles tinham que ficar porque senão seria o fim do mundo, portanto logo em seguida eles partem para cima. Battle surgiu no ano 2010, no início era só uma competição entre os países, mas tudo mudou quando a Liga Espacial foi aberta em 2022. Foi o início da batalha por sobrevivência entre diversas formas de vida do universo. A humanidade que representava a Terra sofreu várias e várias derrotas, e agora em 2023 a Terra só tinha 10 países restantes e estava à beira da extinção. Logo em seguida Behemoth começa a se preparar para lançar um ataque e nessa hora o Prota aparece em cima dele. E então logo em seguida ele parte para cima com os seus poderes. Então ele desfere um golpe muito poderoso que acaba com Behemoth e o chão junto. Ao ver isso o cara no chão em choque dizia impossível, ele derrotou o Behemoth sozinho? E ao mesmo tempo o sistema diz que ele concluiu a missão Terra-Estados Unidos com sucesso. Enquanto isso o Prota dizia sozinho. Então esse é o poder do Santo Marcial. Ele era Sung Jian, rank 7 no ranking dos jogadores mundiais da Guilda América I. Logo depois alguém o parabeniza dizendo que mais uma vez a sua nação americana saiu vitoriosa. Esse momento histórico será lembrado por todos os americanos e ele o seu mestre Baron Williams, líder da Guilda e rank 1 no ranking dos jogadores. Logo em seguida a Santa foi até o Prota, enquanto o Barão pensava que era realmente incrível. Só a energia irradiando do corpo é suficiente para fazer jogadores comuns desmaiarem, e quando estava vivo e se mexendo devia ser bem pior, mas o Prota consegue ser capaz de ficar assim tão perto. A Sofia de rank 3 estava preocupado com o braço do Prota, portanto logo em seguida ela usa regeneração, e estava doendo por causa da energia do Behemoth. Então logo em seguida apareceu uma recompensa da luta contra o chefão, então o Barão já indo até lá diz para todos eles subirem que ele vai cuidar da recompensa, e com isso os outros ficam pistola em ver que ele está agindo como se fosse ele que tivesse derrotado o monstro. No entanto eles sabem que não podem fazer nada, com a humanidade à beira da extinção eles são as suas únicas esperanças. O Barão então logo em seguida anuncia os membros da guilda que vão receber a recompensa junto com ele, a Santa, número 4, e número 5. Com isso a Santa fica indignada dizendo que foi o Prota que matou o Behemoth, então por que ele não recebe nada? Ao qual ele responde dizendo que é porque ele não é americano, ele pode ser um cidadão naturalizado mas não é um americano de verdade e sim apenas um cão útil. E enquanto a Santa ainda tentava discutir o Prota já havia dito está tudo bem, ele não se importa. Ele pensava que o Barão tem razão, ele é apenas um refugiado que fugiu depois de perder a sua terra natal, apesar de ter uma habilidade de rank SSS, a arte divina sem nome e subir até o rank 7 dos jogadores mundiais, ele não foi aceito como um americano de verdade e enfrentou todo tipo de preconceito e xenofobia, mas o que era mais doloroso era a culpa de ser o único sobrevivente. Ele decide apenas curar o seu braço e esperar pelo resultado da missão, e então logo em seguida apareceu Game Over, anunciando os resultados da missão de rebaixamento da Liga de Bronze, tipo de missão, defesa, condição de vitória, sobrevivência de metade dos jogadores, Estados Unidos sucesso, China sucesso, Rússia falha, Japão falha, e resto falha. Com isso todos ficam em choque porque apenas 2 países sobreviveram, portanto eles dizem que a humanidade está perdida. Logo em seguida é notificado que uma partida de rebaixamento final será realizada contra o N4773URK. Ao escutar isso logo em seguida a Santa diz que eles precisam do Prota porque da última vez eles ganharam por causa dele. No entanto ele diz que não, eles vão competir desse jeito mesmo enquanto se teleportam para o local. Ao chegar lá haviam vários orcs gigantes. O Barão pensava que com os presentes seria o suficiente para matar esses orcs desgraçados, então logo em seguida ele começa a ativar os seus poderes. Ele pensava que ele sozinho era o suficiente e não precisam do Prota. Então logo em seguida ele parte para cima deles. E antes mesmo de fazer qualquer coisa um orc já passou a Tramontina fina nele, e com isso todos ficam em choque menos o Prota que apenas assistia de boa. E logo depois os orcs passaram a Tramontina no resto que tava de bobeira. No fim quando o orc estava prestes a matar a Santa, ela implorava para não a matar. No entanto o orc apenas agradece a eles por serem tão fracos e agora eles vão sobreviver. O sistema então logo em seguida anuncia que a humanidade foi rebaixado da Liga Bronze, e já que não há ligas inferiores, eles foram classificados como uma raça imprestável, então eles foram expulsos da Liga Espacial. Portanto logo em seguida começou a eliminação, e enquanto o Prota era absorvido ele pensava, então essa é a aniquilação do mundo. O bagulho era sério mesmo rapaziada, tava todos mundo indo de base, e então finalmente apareceu que a eliminação da humanidade foi concluída, e como todo bom manha um erro foi detectado, ainda havia um membro vivo da humanidade. As artes divinas sem nome estavam resistindo à eliminação, então alguns seres que parecem ser os donos de tudo estavam conversando em forma de sistema, surpresos em ver que ele realmente resistiu. Enquanto isso o Prota que também estava surpreso
surpreso se perguntava se tudo seria diferente se ele tivesse conseguido a arte divina antes. A condição de evolução, ou modifique as 3 teorias divinas para se encaixar, ou descubra o nome da arte sem nome para despertar as artes divinas sem nome. Um dos donos de tudo finalmente pergunta: e se dessemos uma oportunidade dele despertar novamente? Vários concordaram e outros discordaram. Então por votos o prota vai retornar para a entrada inicial. Enquanto isso o prota estava sem entender nada do que eles diziam. Logo em seguida ele foi acordado pelo barulho da TV. Ao se levantar ele se perguntava o que estava rolando. Ele jurava que ouviu eles falarem sobre voltar pro começo da liga. Então logo em seguida ele cai na real. E então ele abre a cortina e vê essa cena. Era a Coreia do Sul do ano 2020. Crianças estavam brincando, adultos estavam namorando. Então sem perder tempo ele abre a sua janela de status. Ele estava nível 2 assim como quando entrou na liga. Ele logo em seguida lança um sorriso por essa oportunidade. Ele vai usar todas as informações da sua outra vida. E então com certeza ele vai mudar o futuro e proteger a todos. Isso vai ser diferente do passado. Ele chegou no fim do jogo e agora ele voltou. Ano 2020. Naquela época a Coreia ainda era estável porque eles tinham um dos jogadores mais fortes do mundo, um membro do top 11, o ser humano que era o rank 3 do mundo, Rei da Espada Yoo Sae-jin. Ele era o orgulho e o tesouro nacional da Coreia. Graças às suas conquistas como o guerreiro mais forte, a Coreia do Sul sempre teve um ranking alto na Liga da Ásia Oriental. Eles poderiam sempre ficar num rank alto. No entanto, em julho de 2020 ele se juntou à nova força de defesa japonesa e se naturalizou. Esse foi o invento que causou o maior choque de todos na história da Battle.net. O prota havia voltado exatamente nesse dia. Depois do Sae-jin ter deixado a Coreia, aqui ficou um caos. A Coreia do Sul, que sempre esteve perto do top dos países do leste asiático, perdeu várias posições e ficou numa posição terrível. Os jornalistas dizem para todos não se preocuparem porque eles têm muitos jovens promissores. Eles ficaram na bosta por só ficar fazendo conforto mental. Nunca apareceu alguém talentoso para substituir ele. Poderia ter sido diferente se eles tivessem mais tempo. No entanto, a Battle.net é bem impiedoso. No início, a Battle.net não passava de um jogo, mas depois de 2 anos, quando a Liga Espacial começou, virou uma guerra de sobrevivência. Se morrer no jogo vai morrer na vida real. Monstros de baixo rank surgiram nos países e começaram um massacre inimaginável. Depois que Sae-jin os deixou, a Coreia do Sul, como esperado, não conseguia aguentar os monstros de baixo rank e eventualmente veio a ruir. As pessoas que sobreviveram falavam a mesma coisa. Se o Rei da Espada tivesse ficado seria tudo diferente. O Rei da Espada era um bom jogador e também o seu cunhado. Metendo um soco ele ainda continua pensando, se perguntando por que a sua irmã mais velha se apaixonou por esse filho da puta. E será que seria tudo diferente se ela ainda estivesse viva? Os seus atributos estão uma merda, mas até que faz sentido já que ele voltou para quando tudo começou. Além disso, na sua vida passada ele foi um completo inútil. Ele nem conseguiu perceber o quão incrível isso aqui era. Olhar de andarilho. Pode analisar os outros jogadores. Dom. Todos viram jogadores quando fazem 18 anos, mas apenas algumas pessoas recebem dons. E ele, que recebeu um dom de rank F que seria o mais baixo, usou só em jogos de aposta onde tinha que acertar quem venceria. Ele não sabia disso naquela época, mas o verdadeiro poder desse dom só aparece depois que desperta ele. Ainda assim, não importa o quanto ele olhe para isso, ele só vai achar mais problemas. Com esse atributos ele não pode ser classificado como rank 1 de jeito nenhum. Mas logo em seguida ele se lembra. Ele foi retardado o bastante para beber essa poção e subiu de nível. Mas logo em seguida ele percebe algo fora do comum. Ele estava com 100.000 pontos de conquista. Se tirar o fato de que agora ele é um pedaço de merda, por que caralhos ele tem tantos pontos sem ter entrado na liga ainda? Então ele conclui que deve ser algo relacionado à volta no tempo, e logo em seguida abre o inventário que o deixa em choque. Ele estava com um item único de rank Ace, um privilégio dado ao último sobrevivente que escolheu tentar novamente. Ele terá o direito de trocar pontos de conquista. Então logo em seguida ele usa, e o sistema notifica que a loja de conquista foi adicionado à sua janela de status. Com isso ele estava desacreditado, dizendo nem fludendo, ele nunca pensou que algo assim existisse. Loja de conquista nível 1, aprimoramento de conquista 20.000 pontos, expansão da janela de status nível 1 10.000 pontos, espaço extra de classe nível 1 10.000 pontos. Ele logo em seguida decide aprimorar a loja 2 vezes subindo para o nível 3, e espaço extra de título foi adicionado, mas não dava para usar isso agora, e além disso agora ele só tinha 50.000 pontos, quer dizer que se ele aprimorar ela logo pro nível 4 ele vai ter apenas 10.000 pontos, e parece que o valor vai aumentar quanto maior o nível. Ele pode comprar itens que desbloqueou até agora ou ele pode aprimorar a logo para o nível 4. Ele não precisou pensar muito, ele logo subiu a loja para o nível 4, e com isso recuperação de emergência foi adicionada. Recuperação de emergência pode recuperar um item quebrado. Então logo em seguida ele fica feliz afirmando
informando que é por isso que ele não consegue parar de jogar. Então logo em seguida ele foi até uma sala que o reconhece como familiar. Era a multisala do jogador Saejin. A máquina ainda o reconhece como familiar embora ele tenha deixado eles, e por isso ele vai conseguir rapidinho a sua primeira chave. O sistema começa a abrir o inventário no conector do Battle.net, e então apareceu o pincel quebrado de Dongfang, um pincel estranho e quebrado. Ele usa a recuperação de emergência e assim o pincel ficou inteirinho. Com isso estava tudo pronto. Agora o pincel era de rank SS e logo em seguida o Prota é notificado que o tutorial Battle.net vai começar em breve. Com isso rapidamente ele se levanta porque ele não tinha muito tempo. Enquanto o tempo diminuía ele usava o pincel. Foi assim que ele conseguiu subir para o rank 7 na sua vida passada e foi chamado de Santo Marcial, uma característica única, característica rara que combina com a sua força, agilidade e vitalidade. Ele se torna um poder marcial, graças a esse pincel que todo mundo ignorou por estar quebrado. Esses dois personagens que ele desenhou com isso aqui marcam o início do seu despertar. Então finalmente o tempo acabou. O jogador Sung-Ji entrou na Liga Battle.net. A missão tutorial é sobreviver. Sobreviva contra os monstros do Coliseu e os 100 jogadores. Eliminem oponentes até que reste apenas 50 jogadores. O Prota estava dentro do jogo do nada enquanto estava finalizando. Então preocupado ele abre a janela para verificar o poder marcial. Havia dado certo. Força, agilidade e vitalidade foram combinadas e viraram o poder marcial. Então agora o poder marcial estava em seu status com 5 de atributos. E logo em seguida ele recebe 10.000 pontos de conquista. O Prota nessa hora afirma que estava com saudades dele. Ele sabe que esse é só o início para ter a arte divina sem nome, mas isso é mais que o suficiente para concluir a Liga Bronze. Então logo em seguida o sistema notifica que ele entrou no jogo sem estar conectado a um conector Battle.net. Ele sentirá diretamente a dor causada. Esse é um mundo onde o dinheiro consegue reduzir a dor que você sente. Nessa época você podia diminuir a dor que sentia no jogo com um conector. O conector do Saijin era de última geração, absorvendo 99% da dor. O Prota diz que depois ele vai se aproveitar disso. Enquanto ele pensava, de repente ele recebeu uma missão limitada. Termine em primeiro lugar esse tutorial. Recompensa 1000 pontos de conquista. O Prota nessa hora lança um sorriso porque isso vai ser fácil já que ele tem o poder marcial. Ao mesmo tempo o jogo já havia começado e um maluco já estava atrás do Prota desferindo um ataque dizendo para o desgraçado morrer. No entanto logo em seguida ele ficou sem entender nada porque o Prota havia parado a sua espada com apenas os dedos. O Prota pensava que a coisa mais legal que existe no jogo é acabar com os novatos. Então logo em seguida ele diz obrigado ao burro por ser o seu primeiro abate. Guilda, um tipo de organização que cuida e treina os jogadores. Como pessoas de todo o mundo foram fundo na Battle.net, os países começaram a investir e treinar os seus jogadores. Devido ao investimento agressivo de várias companhias famosas, a Coreia também criou várias guildas pequenas e grandes, e foi capaz de treinar jogadores fortes no início da liga. Esse lugar, a Liga de Gangnam, é a fase de estreia para os melhores de cada guilda. O nome desse é Do Yok-gu. Ele é membro da guilda Estrelas Gêmeas. Essa guilda é administrada diretamente pelo grupo Estrelas Gêmeas e é uma guilda nomeada que possui vários jogadores promissores. Do Yok-gu, que era um jovem comum, foi capaz de entrar na Estrelas Gêmeas depois de conseguir o Dan de Rankia ágil, um dom que poucas pessoas conseguem. Então ele pensa que com isso ele vai conseguir entrar pelo menos nos top 50. Então logo em seguida ele começa a procurar pelo seu primeiro abate. Ele olha pra lá, não era um boa pinta. Olha pra cá, tava ruim também. E pra cá não tinha jeito. Então indo embora ele dizia que não ia lutar contra esses caras por enquanto porque ficar vivo é o mais importante. E enquanto ele estava pensando ainda, o sortudo percebe uma coisa boa. Era o Prota que estava sem nada. Então ele se perguntava se o Prota foi invocado por engano. Ele tá até descalço. Então na mente dele claramente o Prota era apenas um noob que foi invocado por engano. Então logo em seguida ele se prepara porque era uma eliminação grátis. Então assim que o jogo começa ele dispara onde o Prota está desferindo o ataque. Mas já que o Prota parou a espada com os dedos, ele se pergunta que porra é essa? Como assim? Contra a sua velocidade de rank A? Então logo em seguida o Prota o joga para trás e diz que ele é muito confiante. Ele pergunta se ele entrou mesmo na Liga GH assim. O cara diz pro Prota não falar do seu dom. Por acaso ele acha que dom de rank A é lixo? Ao qual o Prota responde dizendo que não vai negar isso, deixando ele puto. Ele pensava que o Prota estava se achando só porque ele o parou uma vez. Então nesse caso ele vai o acertar com o seu golpe mais veloz. O Prota sabe que esse cara é mais rápido do que ele. E então logo em seguida, em um piscar de olhos, o cara já estava em cima dele. No entanto o Prota desvia e o cara continuou desferindo ataques e o Prota continuou desviando de tudo. Como o Prota havia pensado, seu corpo é muito lento, não é fácil se acostumar depois de cair direto para o nível 2. Não é que ele seja mais rápido, mas sim o Prota que está muito lento. Se fosse o ele do passado isso não seria fácil, mas agora
Agora, depois de vivenciar tantas lutas, a trajetória é muito simples e fácil. Ele podia ver os movimentos dele claramente. O maluco logo em seguida desfere mais um ataque. No entanto, o prota desarma ele facilmente, deixando ele sem entender nada. Então logo em seguida tenta desferir mais um ataque, mas o prota pula desviando e já pegando a sua arma. E então logo em seguida mete uma espadada na garganta dele. E enquanto ele morria, ele bem puto dizia ao prota que ele vai ganhar da próxima vez. Ele não deve se esquecer disso. O prota então afirma que esse mundo é bom para ser capaz de pensar na próxima vez enquanto morre. E com o seu primeiro abate ele conseguiu 100 pontos de conquista. E a espada também desaparece com o dono. Então logo em seguida o prota decide aumentar o ritmo e pegar o primeiro lugar. E logo em seguida percebe os orcs sozinhos. Como esperado, ninguém tá sequer olhando para onde os monstros estão. Dentro da Battle.net, além de jogadores, também existem monstros. Mas já que cada monstro só conta como 0.1, você precisa de 10 deles para conseguir uma eliminação. Então a maior parte dos jogadores evitam eles e vão atrás dos outros jogadores, especialmente contra algo como orcs que se movem em grupo. Então só idiotas iriam lutar contra aquilo. Nessa mesma hora ele recebeu uma nova missão para acabar com todos os orcs. Recompensa 500 pontos de conquista. Isso era 5 vezes mais do que eliminar um jogador. Então, já que é assim, o prota não tinha motivo para recusar essa missão. No fim, monstros continuam sendo monstros e comparado ao orcs reais, esses aqui não são nada. Então logo em seguida ele parte para cima. E nessa hora 2 orcs jogam os seus machados nele. No entanto, ele apenas agarra os 2 e logo em seguida ensina a eles como se arremessa, jogando com tudo para cima deles, cortando 2. E logo em seguida, em um instante, ele já havia entrado no meio deles. E então com apenas uma fatiada ele arrancou a cabeça de vários. Então logo em seguida todos eles partem para cima dele de uma vez só, mas ele apenas continuava matando sem parar. Logo em seguida um meteu a lança nele, no entanto ele segura e quebra. Nessa hora o orc já não estava entendendo nada, mas o prota apenas continua indo para cima, chamando eles de patético. O prota desfere o ataque. No entanto, com o choque a arma se quebra. E nessa hora o prota afirma que eles deveriam usar armas melhores. Então logo em seguida o orc ri, dizendo que a arma do prota quebrou, mas o companheiro atrás fica bravo dizendo que o seu também quebrou. Então logo em seguida todos partem para cima. No entanto, o prota apenas acerta o chão com o pé, e com isso ele faz eles voarem. E logo em seguida ele pega mais 2 armas e rapidamente passa a Tramontina em vários. E logo em seguida ele prepara a lança e mete uma lançada que pega mais 3, deixando apenas 1. Com isso o orc chama o prota de monstro. E já que não é para ficar falando, o prota passa a Tramontina nele também. E com isso ele concluiu a missão. Então ele recebeu a recompensa de 500 pontos de conquista e subiu de nível. Com isso ele fica surpreso porque normalmente a experiência é calculada quando o jogo acaba. Talvez seja porque o seu nível está baixo, mas de qualquer jeito isso é ótimo para ele, já que ele vai poder aumentar os seus atributos. Se ele tiver que aumentar um, obviamente tem que ser o poder marcial, um atributo único que combina força, agilidade e vitalidade em um só, deixando todos os atributos no mesmo nível. Esse atributo é pelo menos 2 vezes mais poderoso. Porém, mais importante, tem outro motivo do porquê o poder marcial é especial para ele. Quando o poder marcial atinge o nível 30, o caminho para obter a arte divina desconhecida é aberta. Então ele precisa pegar a arte divina desconhecida o quanto antes, mas esse atributo possui uma desvantagem fatal. O poder marcial não sobe de nível só pressionando o botão. No entanto, diferente do que ele esperava, ele subiu. Normalmente você teria que ganhar bastante experiência em combate e passar por um treinamento intenso para aumentar o poder marcial. Colocar pontos é só para aumentar a capacidade dele. Portanto, lançando um sorriso, ele diz que isso é ótimo. Ele não sabe o que está acontecendo, mas se continuar assim ele vai ser cheatado. E logo em seguida alguém dispara uma flecha em sua direção, mas ele desvia facilmente. E então logo em seguida mostra que era uma garota junto com um cara, dizendo que o prota é sortudo por ter conseguido desviar. E já que não tinha muito tempo sobrando, eles querem acabar rapidamente com isso. Eles se uniram, mas isso acontece às vezes. A proposta original do mapa de sobrevivência é de só um sobreviver, mas não existe nenhuma regra proibindo os participantes de se unirem. E julgando pela logo, eles são de uma das guildas top 10 da Coreia, Guilda Tartaruga. Eles são um combo de combate corpo a corpo e distância, mas já que eles são da mesma guilda, tá explicado. Por enquanto tinha 60 jogadores vivos, portanto o tutorial estava quase acabando. Isso significa que agora você pode sobreviver só evitando o combate, mas já que eles saíram do caminho deles para o pegar, ele deve parecer um alvo fácil. Enquanto eles conversavam, o prota decide olhar para o janela do ranking. Ele estava com 4 eliminações e isso mal o mantinha em primeiro lugar. Ele diz que na real isso é bom, eles vão ajudar a melhorar o seu ranking. A garota, se preparando para atirar, continuava falando, mas do nada o prota já estava passando na frente dela e já a mandou de base. Ele estava querendo testar o quão forte o poder marcial de nível 6 é. E enquanto o grandão estava bravo com o prota, ele também já estava
atrás dele e logo em seguida desfere um ataque por trás do pescoço, mas logo em seguida o Prota percebe que não deu certo, e o grandão estava bem feliz dizendo que o Prota nunca seria capaz de perfurar essa armadura exclusiva da guilda. E antes mesmo dele terminar o Prota começou a macetar no mesmo lugar várias vezes abrindo a armadura, e o Prota diz que aqui não é um lugar para brincar. Então enquanto macetava ele vemos duas pessoas assistindo. Ali a Eon das relações públicas da guilda Estrelas Gêmeas diz que isso é bem impressionante, é um alívio né? A Inga Eon também da mesma guilda e guarda-costas dali pergunta o que ela quer dizer. Ao ela responde dizendo que é um alívio que essa pessoa não tenha sido invocado perto dela, ela poderia ter sido eliminada e nem conseguiria manter o segundo lugar no ranking. Se ela acabar na mesma partida que ele ela deveria o evitar, mas vendo que ela estava levando a sério demais ela diz para ela esquecer, não tem jeito dela perder. Ela diz que é uma ordem, ela deve lutar com o Prota e obter informações, portanto ela obedece. Enquanto ela via o Prota ela diz que sente como se já tivesse visto ele antes. Guilda Estrelas Gêmeas Imagem Gaeon, conhecida por ter um dom de rank S, ela foi recrutada de maneira ambiciosa pela Guilda Estrelas Gêmeas e superou as expectativas de todo mundo na liga e não cairia da primeira posição tão cedo. Seria mesmo verdade se não fosse pela aparição do Prota. O responsável pelo recrutamento estava puto com o Prota se perguntando como assim, ele não tinha nenhum equipamento decente. Isso é basicamente estar desarmado. E é mesmo possível fazer isso no nível 2? Ele se pergunta quem diabos é o Prota. Mudando de cena para horas depois o Prota estava em seu quarto e por ter conseguido o primeiro lugar ele ganhou um aumento de 50% de XP. O Prota estava em nível 6 e com isso ele estava bem feliz, mas era o esperado por ser de nível baixo. Logo em seguida então ele coloca todos os seus pontos em poder marcial, e ele havia ganhado um título depois da liga, aquele que conquistou o tutorial. Todos os atributos aumentaram em 1 e mais 20% de experiência. Os efeitos apenas se aplicam dentro do bronze, mas ainda assim é muito bom. Agora ele estava com 10 pontos de poder, então ele afirma que a liga bronze vai ser facinha. As promoções começam no nível 25, ele apenas precisa focar em ficar mais forte. Enfim ele se lembra que ainda pode pegar uma classe. Aquisição de classe é um momento importante para jogadores sem classe. Tem 4 opções: guerreiro, arqueiro, mago e suporte. Ele escolheu guerreiro na sua vida passada, portanto ele já tem bastante experiência nela, então ele vai conseguir progredir muito mais facilmente se escolher ela. No entanto ele ganhou a loja de conquistas com a sua regressão. Graças a isso ele pode adicionar a classe de guerreiro quando quiser, mesmo que ele escolha uma classe diferente agora, porque classe só custa 10.000 pontos. Com isso ele não tem motivo nenhum para pegar a classe de guerreiro no começo. É realmente uma beleza. Então está na hora de escolher. Mudando de cena para dentro do jogo em uma missão de bronze, a garota estava para fazer uma missão de nível bronze, e o objetivo era proteger o cristal e sobreviver aos zumbis. A luta vai continuar até que tenha 5 torres restando. A In pensava que meço que isso fosse apenas um jogo era nojento, então logo em seguida apareceu os outros 2 membros. Esse arqueiro era afiliado da LK e seus equipamentos eram de rank B, e o mago parece não ser afiliado mas tem equipamentos ótimos, nada mal. No entanto a coisa mais importante nesse mapa é um suporte. A assistência do suporte é absolutamente vital, mas logo em seguida ela ficou surpresa ao ver quem era, porque esse maluco era o nosso Protinha. 20 minutos antes, o Prota selecionou a classe suporte e o sistema notifica que essa classe não combina com ele, mas de qualquer jeito ele seleciona. Só tinha uma razão para ele selecionar a classe suporte primeiro. Você desbloqueia o atributo de poder divino assim que escolhe a classe suporte. É um componente-chave que precisa ser desenvolvido para desbloquear um novo atributo único, mas o atributo é bem complicado de ser evoluído, e é difícil evoluir através de treinamento igual aos outros atributos. Meio que não tem muitos métodos além de investir os pontos de conquista, mas ele não pode desperdiçar esses preciosos pontos não usados. Ele conhece outro método, um método perfeito que mais ninguém conhece. Enquanto isso a Y-In que estava sem entender nada se perguntava como assim ele é suporte, e o mago logo em seguida começa a oprimir o Prota dizendo que ele está com esses equipamentos de mendigo. Ele está achando que ele comprou esses equipamentos para carregar noob que nem ele? O Prota no entanto não fala nada, e logo em seguida o seu companheiro tenta o impedir dizendo para parar com isso mas ele não parava. E então enquanto a Y-In pensava que esse teste iria ser muito difícil de repente a sua atenção foi chamada. Era o Prota segurando ele pelo pescoço e logo em seguida joga ele para baixo com os zumbis, e logo depois o Prota diz que esse desgraçado não precisa jogar, eles vão se sair bem sem ele. Mudando para alguns minutos depois ele está implorando para o Prota o deixar e diz que vai se esforçar mais. O nome dessa pessoa implorando por misericórdia é Kim Ju-Yuki. Tem um motivo pelo qual esse encrenqueiro mudou de atitude do nada. Em um jogo de defesa na Liga Bronze você recebe 3 vidas. Depois de ser morto pelo Prota ele reviveu imediatamente mas
mas o Proto matou ele novamente. Depois da sua segunda morte ele só tinha uma vida sobrando. E se morresse mais uma vez ele ficará em último. Ele estava pensado em sobreviver de qualquer jeito. Se ele terminar no último lugar, o seu nível vai diminuir por causa da penalidade e a habilidade que ele gastou tanto para conseguir vai sumir. O Prota não parecia querer o deixar ir, então ele lança uma magia de fogo dizendo para ele ficar longe. E logo em seguida ele se lembra de uma coisa muito importante. Então diz que o Mago de Fogo é mais sutil em mapas assim. Ele não planeja perder um aliado valioso aqui, não é? Nessa mesma hora Yin se lembra do Juyuki. Ele era um mago que pertencia a uma das guildas top 10, mas ele falhou 4 vezes em acender a prata. Então ele se tornou um encrenqueiro. Ele é um pedaço de lixo. O Prota parecia que ia o deixar vivo, mas para acabar com as dúvidas o Juyuki diz para o Prota que ele só vai participar se ele pedir desculpa por arremessar ele. Ele chamava o Prota de merda em sua mente. Ele pensava na próxima vez achando que o Prota iria se desculpar, mas antes de completar os seus pensamentos o Prota pega ele de novo pelo pescoço deixando ele sem entender nada. O Prota apenas pergunta com um sorriso se ele está mesmo querendo que ele peça desculpas. E então logo em seguida, sem nem dar tempo para ele responder, o Prota joga ele pra cima. E ele dizia que as pessoas vão achar que foi ele que buscou encrenca. Então, se preparando para jogar beisebol, ele manda ele ir para o inferno e logo em seguida manda ele para baixo. E logo depois ele diz que da próxima vez ele tem que ter educação. Enquanto isso o loirinho não conseguia acreditar que o Prota matou mesmo. Minutos depois, enquanto eles lutavam contra os zumbis, o loirinho dizia que o Prota não devia matar o carinha, mas o Prota estava cuidando de coisa mais importante quando de repente uma missão em cadeia apareceu deixando ele sem entender nada. Ele devia caçar 1000 zumbis sozinho. Recompensa 3000 pontos de conquista. Essa missão para ele agora era impossível por causa do tempo, mas a recompensa era muito boa para ignorar. Enquanto isso a imagem estava julgando o Prota e dizia que isso é terrível, deixando de lado que ele fez o que queria e pensar que ele se tornaria um suporte com esses atributos. Até os jogadores que só querem se divertir não são assim. Não vale a pena a Guilda Estrelas Gêmeas ficar de olho nele. O companheiro logo em seguida grita com o Prota perguntando por que ele está ignorando eles. Se ele continuar agindo assim, então por que ele não luta sozinho? Nessa hora o Prota, que levou muito a sério, pergunta se ele pode mesmo fazer isso. Ele pensava que talvez dê para completar a missão se ele monopolizasse os zumbis. A Yin logo em seguida diz para o Prota se afastar e dar suporte enquanto pensava que esse jogo já foi arruinado. No entanto, nessa hora o Prota diz tudo bem, ele vai acabar com eles. E o Prota diz para a guerreira proteger a arqueira porque ele vai estar muito ocupado. Então logo em seguida um zumbi começa a subir, e com isso eles já estavam todos em choque porque não era um zumbi normal. O corpo inteiro deles é feito de líquido, então não dá para matar com ataques físicos. Logo em seguida o zumbi parte para cima do Prota e facilmente ele passou o vapo nele com o bastão com energia espiritual. Com isso a Yin fica em choque porque isso irá chama branca sagrada. Ele consegue usar poder divino? E o Prota não para. Ele continua metendo a bastonada em geral. Golpe de qualidade. Ele não sabia se ia conseguir, mas ele ia tentar. Ele continuava matando, mas os números não estavam subindo muito. Atualmente ele matou 26. Ataques físicos não vão funcionar contra os zumbis de sangue. Só quando ele ver esses zumbis ele vai liberar o seu poder divino de pouco em pouco e matar todos de uma só vez. O loirinho estava admirado com o Prota dizendo que esse suporte é insano. Ele é um pouco rude, mas eles têm que respeitar. Enquanto isso a Yin estava sem palavras. O Prota estava controlando livremente o seu poder divino sem desperdiçar nem um pouquinho. Esse tipo de controle não faz sentido. E o mais importante, aquela pessoa tem mirado precisamente na cabeça. Agora ele estava com 210 de abates e ele atingiu as condições. Comendeu completamente a relíquia de outro mundo. O seu poder divino aumentou de 6 para 7. Ele conhece um método diferente de evoluir o seu poder divino. E esse é um método perfeito. Relíquia, um objeto sagrado. Em 2010, quando o tutorial da Terra começou, elas eram vendidas por preços altos, com a promessa de que elas possuíam um segredo. Mas depois de 10 anos, o segredo não foi descoberto. Então eventualmente o valor continuou caindo. E a relíquia de outro mundo em particular não tinha mérito. Então tinha inúmeras pessoas que não conheciam sua existência. Entretanto a Sofia aumentou o seu poder divino usando a relíquia de outro mundo. Mas não dava mais para fazer isso depois do tutorial. Ela disse que se você apertar a relíquia por bastante tempo e orar tem como aumentar o seu poder divino. Claro, as condições para cada relíquia são um pouco diferentes. Era bem fácil, mas não tinha o que fazer já que não era fácil de se achar. Além disso, só era possível durante o tutorial. Graças a isso ela foi capaz de ficar com todas as relíquias só para ela. Na verdade havia outro jogador que comprou várias relíquias de outro mundo. Tinha informações importantes exclusivas que ninguém sabia e um outro jogador que sabia disso. Depois de voltar para a cobertura do Palácio da Espada ele foi surpreso. Havia várias relíquias, mas a maioria estava
vazio. Nessa hora ele percebeu o que aconteceu. A identidade do outro jogador que coletou essas relíquias de outro mundo era outra santa que ele conheceu, a sua irmã Sung-Jia. Sua irmã junto ao Saejin era melhor suporte representando a Coreia e também era um tipo de heroína. O fato dela ter morrido já é algo do passado. Mas entre as relíquias de outro mundo que sua irmã deixou para trás ele encontrou aquela haste de metal, e o jeito de usar ela é porrada na cabeça toma ali. Apesar do rank dela ter caído e não ter mais poder divino para absorver, ainda está tão resistente como sempre e perfeita para bater nas coisas. Enquanto isso a imagem pensava que suas habilidades físicas claramente são excepcionais. Mas isso é mesmo possível? Aquele controle de que não fazia sentido. Então logo em seguida ela percebe uma criatura se aproximando do fã do Prota e logo em seguida partiu para cima. Então logo em seguida ela passa a Tramontina Fina rapidamente. E o Prota ao ver isso se perguntava que porra é essa? Ele achou mesmo que tinha algo de familiar com ela. Espada de ameixa. Espada da flor de ameixa Yingaion. Ela era uma jogadora com bom prospecto para se tornar o rei da espada, mas não acabou bem já que ela morreu nas mãos de Yon Saejin. Por acaso parece que ele vai salvar a espada de flor de ameixa. Logo em seguida ela pergunta ao Prota se ela pode se juntar à batalha. Se eles lutarem juntos eles podem buscar um ranking mais alto. O Prota então logo em seguida abre a janela de status e ele estava com 397 mortes e no rank 5. Ainda falta muito. E por cima não tem muito tempo sobrando. Sendo a espada da flor de ameixa então mesmo sem ele ela vai conseguir fazer mais do que só ficar parada. Então logo em seguida ele diz que parece bom, ele vai deixar a parte de cima com ela. Ele havia pulado deixando ele sem entender nada. E enquanto ele caia na posição de Prota logo em seguida ele ativa os seus poderes divinos e então começa a passar a Tramontina Fina. Alguns minutos depois o loirinho estava admirado e surpreso. Eles haviam terminado em primeiro lugar. No entanto, como Prota havia pensado, por enquanto essa missão ainda é demais, ele apenas conseguiu matar 560 zumbis. Então logo em seguida ele foi teleportado para onde o seu time estava já que o jogo havia terminado. E enquanto o seu fã falava e falava, o Prota pensava que iria fazer isso quando ele ficar mais forte apesar de não saber se vai aparecer de novo. Enquanto isso a Yin estava em choque dizendo inacreditável, esses são os inimigos que só um jogador não afiliado matou, e um suporte ainda, que tem um nível menor que o dela. Ela não pôde evitar de se perguntar se isso era algum bug. Logo em seguida então o fã do Prota decide sair, e enquanto o Prota estava perdido em seus pensamentos a sua atenção foi chamada pela Yin a chamando pelo nome. Portanto o Prota pergunta a ela se ela o conhece. Ela pensava que precisava falar com o Prota. Com o potencial e os resultados que ele mostrou nos 2 últimos tutoriais, esse homem é alguém que a Guilda Estrelas Gêmeas precisa urgentemente. E como jogadora das Estrelas Gêmeas, ela precisa o recrutar. Então logo em seguida ela pede o número do Prota. Mas depois de raciocinar um pouco ela percebeu. Então logo em seguida ela ficou vermelha. Ela pulou várias etapas para recrutamento e foi direto pedindo o telefone do Prota. Ela bem nervosa começa a se explicar, mas nesse momento o Prota diz foi mal. Ele não lembra do seu número de telefone, acabando com o psicológico dela. Ele diz que vai falar para ela se eles se encontrarem de novo e então se despede e vai embora. Com isso ela se pergunta que tipo de besteira é, eu não lembro meu número. Nessa hora ela pensa que acabou de ser rejeitada pelo Prota. Horas depois, enquanto o Prota estava andando na rua, agora que ele pensa nisso, ele usou o seu número americano por muito tempo. Ele se pergunta qual era mesmo o seu número. Não é como se ele pudesse perguntar o seu número para outra pessoa. De qualquer jeito, o mais importante, uma oferta de recrutamento. Parece que ele acabou se destacando um pouco. Poderia ter acabado com ele conseguindo o número dela também, mas ele não tem intenções de entrar em uma guilda agora. O que é importante agora são as recompensas. O seu nível aumentou em 2 e ele conseguiu 1500 GP, incluindo o aumento no seu poder divino. Não tá tão ruim, ele não pode comprar nenhuma relíquia com esses 1500. Em 2020 ainda devia ser barato, mas já tá tudo isso. Ele devia ir para casa e olhar o armazém da sua irmã mais um pouco. Ao chegar no prédio ele entra no elevador e chegando no seu apartamento ele viu uns sapatos de garota. Toda pessoa tem um momento na vida que se arrepende. Como ele teve outra vida, ele também teve vários arrependimentos, mas entre eles o que mais ele se arrependia era que ele não pôde a proteger. A garota logo em seguida diz que está surpresa em ver que o Prota está acordado essa hora e que estava fora. Ela pergunta se ele está com ressaca. O Prota tinha tantas coisas que queria falar para ela se a encontrasse de novo. Ela era forte e ele era fraco. O Prota agradece por ela ter o protegido e se desculpa por não conseguir proteger ela. Parece falta de vergonha da sua parte, mas ele realmente queria muito a ver novamente Saia. Saia, ela tem 17 anos e é a sobrinha do Prota que nasceu do Saejin e sua irmã. Então logo em seguida ele pergunta se ela já voltou de Jeju, ao qual ela responde com um sorriso que acabou voltando mais cedo que os outros. Quando ela nasceu a irmã do Prota estava ocupada com trabalho, então ele cuidou dela desde que era criança. O Prota
perdeu toda a sua família quando era apenas um garotinho, então ela é a sua sobrinha preciosa. Logo em seguida o prota pergunta a ela se recebeu alguma ligação do seu pai, ao qual ela responde que sim, mas ele disse para ela que se apaixonou. Enfim, ela disse que era tudo o que ela precisava saber. Com isso ela ficou agitada perguntando como assim ele se apaixonou, ele vai abandonar ela agora? Ele simplesmente respondeu que sim, essa foi a condição que ela impôs antes de aceitar os seus sentimentos, e logo em seguida sem dizer mais nada ele desliga. Ao escutar isso o prota ficou muito puto pensando que esse desgraçado é um merda, mas de qualquer jeito ele logo em seguida se acalma porque esse desgraçado sempre foi assim, um pedaço de lixo imprestável. Ele abandonou a sua filha por causa de uma mulher? Ele nem sabe o quanto ela sofreu por sua causa. Logo em seguida então ela pergunta ao prota se foi ele que quebrou o retrato. Nessa hora ele tenta se desculpar sem jeito pensando que ainda que ele seja um bosta ainda é o seu pai. No entanto ela apenas ri perguntando por que ele fez isso antes dela. Ela diz que estava prestes a fazer o mesmo, então ele não precisa se desculpar. Ela diz que está bem. Nessa hora o prota se lembra que ela sempre foi assim, mesmo quando a mãe dela morreu, mesmo quando o pai dela a abandonou, ela sempre dava um grande sorriso, e se preocupava mais com o prota do que com ela mesma. No entanto ela não precisa ser mais assim a partir de agora porque vai a proteger. Então logo em seguida puxando ela pro seu peito ele diz que ela já está bem grande, e até sabe cuidar do tio. Ele diz que está tudo bem e que ela não precisa se pressionar tanto. Ela nessa hora diz tá bom e obrigada, mas ela diz que ele está fedendo a suor. Mudando de cena para a filial das Estrelas Gêmeas, a gata que esqueci o nome está rindo da In. Ela diz que o prota é engraçado em pensar que iria recusar a dar o seu número assim, que desculpa esfarrapada. A In então logo em seguida diz que era o esperado. Diferente dela ela parece um homem e não é bonita. Ela que percebeu que a In estava falando sério se pergunta se ela não percebe o quão popular ela é. Enquanto isso um moleque lá atrás estava querendo pegar o Insta dela hahaha. Então logo em seguida a gata diz para ela não dizer isso em público porque ela vai ser xingada. Mais pra frente a In pergunta a ela como planeja recrutar o prota, ao qual ela responde dizendo que tem que fazer isso de qualquer maneira. Os velhotes a disseram que não importa o método, ela já tá estressada. Logo em seguida ela recebe uma notificação de live, e a imagem pensou que era de aposta. No entanto ela diz que era estratégia deixando ela surpresa. Mas o que surpreendeu as duas é ver quem estava fazendo a live. Era o nosso prota com a saia no fundo. Ele também afirmou dizendo que era o cunhado do Rei da Espada. Todos haviam reconhecido o lugar que ele está. Era o Palácio da Espada. O prota diz para a sobrinha que vai ser rapidinho com todo o chat se perguntando o que ele iria fazer. Então logo em seguida ele levanta o pé, e apenas com isso ele racha todo o chão com precisão até as duas espadas gêmeas. Nessa hora essas duas ficaram em choque, e os fanáticos do Rei da Espada estavam muito puto. Eles diziam que esse cara é um louco FDP, mas para finalizar o prota logo em seguida se prepara e então mede um soco nelas quebrando em pedacinhos. E com isso o público foi à loucura com muito like e dislike, e logo em seguida o sistema notifica um monte ao prota que ele recebeu uma conquista. Enquanto ele diz que está revigorado, agora ele diz, vamos falar sobre o nosso posicionamento sobre a naturalização do Rei da Espada e um Saiyajin. Battle2, como um serviço de streaming para a Battle.net, é uma plataforma de vídeo que tem uma participação de mercado sem igual. Sendo parte do Battle.net, você pode conseguir várias conquistas e recompensas através de visualizações e inscritos e tarefas similares. A Sun Jian, o prota que é conhecido como cunhado do Rei do Espadachim, nunca teve uma situação melhor para pegar essas recompensas. Ele acabou de conseguir cumprir várias dessas missões. No final, como ele esperava, isso acabou irritando várias pessoas. No final, esse idiota do Yun Saijin pode ser útil. Uma logo preta feito com o tema da estátua das duas espadas gêmeas, o fã-clube do Rei do Espadachim. Esses fanáticos arrastaram a Saea para a morte dela. Deram suporte ao Saijin mais do que a qualquer um, mas ao longo do tempo, o ressentimento e a raiva só ficaram mais fortes, e os sentimentos deles começaram a apontar em direção ao seu único parente de sangue, Saea. Eles falavam, o nosso rei do espadachim abandonou nosso país por causa dos pecados da filha dele. A Saea tem que morrer pro rei do espadachim voltar. Matem ela a todo custo. No fim, isso acabou como uma grande tragédia. O Pro tentou logo em seguida ficar com raiva, rangendo os dentes, e ele pensava que se eles precisam de um alvo para a raiva e ressentimento deles, ele vai ser o alvo. Então logo em seguida, ele diz para eles escutarem com cuidado, e então apenas bater
batendo na espada e quebrando, todos ficaram em choque e diz que o Yun Saejin, que agora se chama Ito Yuei, não vai voltar. As pessoas que já estavam se lembrando dele do rank de bronze já estavam começando a zombar dele. Prota então logo em seguida puxa o seu celular e diz que vai revelar isso sem nenhuma edição. A conversa que o Yuei teve com a sua filha depois de mudar a sua cidadania. Então, ao vivo e a cores, ele mostra a gravação para todos ouvirem. E é claro que com isso todos ficaram em choque. E é claro que os fãs do Rei da Espada continuavam dizendo que isso era uma montagem. Então, logo em seguida, a Seiya aparece cumprimentando todos e diz que é a filha do Rei da Espada. Essa situação é muito chocante e confusa para ela, mas está na frente e presente porque ela tem uma coisa para parar. O seu pai a contou que vai passar o Palácio da Espada para ele. Contudo, ela não pode aceitar a herança de alguém que abandonou a sua própria filha e nação. E é por esse exato motivo que ela vai doar esse prédio, o Palácio das Espadas, para a nação. Ela diz que espera que essa doação contribua bastante para o desenvolvimento e gestão dos jogadores coreanos. No fim, ela diz que vai explicar os detalhes em um outro dia. 30 minutos antes, ela estava em choque porque o Prota havia dito para doar o prédio. Beliscando a bochecha do Prota, ela perguntava se ele estava bêbado. No entanto, o Prota diz que está sóbrio e consciente agora. Sinceramente, o Prota não tinha certeza se ia conseguir convencer ela, porque ela diria sim para isso: doar e não vender um prédio que a maioria das pessoas nunca seriam capazes de comprar mesmo se trabalhasse por toda a sua vida. Mas para a segurança da Seiya, ele teve que convencer ela. Depois que Saejin facilmente acabou com a Coreia como representante do Japão, a raiva do povo coreano começou a ficar fora de controle. No fim, o governo não teve escolha a não ser pegar toda a fortuna de Saejin. E no fim de tudo, a Seiya não tinha para onde ir, impossibilitada de lidar com os perseguidores e aterrorizada com o fã-clube do Rei Espadachim, ela tirou a própria vida. Então, já que vai ser confiscado de qualquer jeito, então ele vai usar isso para comprar a boa vontade do público. O Prota pensava que para Seiya ele não passa de um tio bêbado e desempregado, mas ele não pode só falar para ela que ele é do futuro. No entanto, diferente do que ele esperava, ela diz tá bom, deixando ele sem entender nada. Ele então pergunta para ela se tem certeza disso, se não tem nenhum problema, ao qual ela responde que não. Ela diz faz um tempo que não via esse lado do Prota, um tio confiante. Então, de volta para o presente, o Prota lança um sorriso se perguntando quem foi que ela puxou. Ela realmente é incrível. Logo em seguida, então, os fãs do Rei da Espada começam a chamar o Prota de vigarista e que a Seiya está sendo enganada por ele. Com isso, o Prota pensa isso mesmo, continua enfocando toda a sua atenção em mim. Se esses malditos fãs continuarem assim, eles não vão mexer com a Seiya, mas ele tem que ter certeza de deixar isso bem claro. Então logo em seguida ele diz diretamente ao Saejin que, sendo honesto, isso deve ter sido o melhor. Ele pode ter dito que é por causa de uma mulher, mas só quem o conhece de verdade sabe que ele é do passado. Enquanto isso, a Seiya estava sem entender nada porque isso não estava no roteiro. Continuando, o Prota pergunta se ele acha que ele não sabe o motivo dele ter fugido para o Japão, e por que ele não estava confiante para que podia viver na Coreia. As duas estavam em choque pelo que o Prota estava falando. Ele diz para o Saejin tomar cuidado no Japão, jogando a manga da sua roupa em forma de desafio, diz que vai ver ele logo e que vai acabar com ele quando isso acontecer, e com isso muitos ficam animados pela partida que vai ter entre Coreia e Japão. Horas depois, quando tudo já havia acabado, a Seiya pergunta ao Prota se ele precisava ir tão longe assim. Ambos, Coreia e Japão, estão um alvoroço. O Prota, despreocupado, diz que está tudo bem, ela não deve se estressar para isso e tem que apenas ignorar. Ela logo em seguida repara em voz alta que tem algo de diferente no Prota. É como se noite passada ele fosse outra pessoa. Nessa hora o Prota pensa que é claro que iria parecer isso. Como ele poderia ser o mesmo depois de morrer uma vez e voltar para o passado? E enquanto ele diz que ele deve parecer um desempregado, agora alguém toca a campainha. Portanto, a Seiya se pergunta quem poderia ser. Mais diferente dela, o Prota diz que é uma surpresa e que não estava esperando isso acontecer ainda. Com isso, preocupada, a Seiya pergunta se eles vieram atrás dele por causa de alguma aposta, ao qual ele responde dizendo para ela relaxar que não é isso. O Prota pensava que agora está na hora de fazer algum dinheirinho. Enquanto isso, no Tóquio, Japão, o Saejin estava vendo o jornal japonês tarde da noite sobre a treta que o Prota causou. Então logo em seguida a namorada dele acorda perguntando se isso o incomoda, ao qual ele responde que não. A garota o chama
chama de Saejin, portanto ele diz que ela não precisa mais o chamar por esse nome e que o seu nome agora é outro, mas antes de terminar a frase ela pega em sua mão e diz que ele está errado. Abraçando ele ela diz que ele é um Saejin, o ranquear número 1 da Coreia, o rei da espada, e então usando os seus poderes ela diz que essa verdade nunca vai mudar e então logo em seguida o beija dizendo que o ama. Mudando de cena de volta para o prota, ele dá as boas-vindas para o senhor, e em resposta o homem diz que parece até que ele sabia que ele estava vindo, mas o prota se fazendo de inocente diz que não tem como saber disso. De qualquer jeito as coisas ficaram um pouco agitadas, então ele achou que o governo iria mandar alguém, chefe da seção do escritório de administração do Batone, Park Yun-sik. O escritório parou logo depois que o Saejin foi embora, mas ninguém cuidou mais da saia do que ele e esse cara. De qualquer jeito as coisas precisam ficar claras, eles vão pegar o que eles precisam. Logo depois o Park diz que a transmissão foi um pouco violenta, mas ele gostou. Graças a isso o governo conseguiu chegar a uma conclusão de um jeito ou de outro. Essa conclusão foi que eles não podem trazer o rei da espada de volta, mas não é como se eles pudessem pressionar as coisas também. Além disso, isso inconvenientemente aconteceu antes da guerra entre a Coreia e o Japão. O prota, que não estava muito interessado nisso, diz para eles irem direto ao assunto. Ele está aqui para pedir para eles devolver o Palácio das Espadas, certo? Assim que o governo receber ele, vai ser de conhecimento geral que o rei da espada não vai voltar. Nessa hora o Park ficou muito surpreso em ver que a avaliação do prota foi perfeita. Ele se perguntava se ele é mesmo aquele bostinha de antes. Ele claramente se lembra dele ser um desempregado de merda perdido no álcool e nas apostas. Ele então logo em seguida diz para o prota que é isso mesmo, mas já que eles não desistiram completamente do retorno do rei da espada, eles gostariam de colocar o palácio sob a administração deles em vez de colocar no nome do governo. Nessa hora o prota pensa que eles vieram com uma boa ideia, eles vão administrar até que os donos originais voltem. Então logo em seguida o prota pergunta se é isso mesmo, ao qual ele responde que sim, e então logo em seguida ele entrega um contrato para eles assinarem para que eles dois vivam no Palácio da Espada. Ele continua dizendo que será benéfico para os dois lados, então ele recomenda eles aceitarem. Enquanto isso o prota pensava que com certeza eles estão colocando bastante cuidado nisso com a situação tão complicada. Ele estava pensando em só dar o lugar para eles, mas é uma boa conseguir benefícios com isso. Então logo em seguida ele diz que entende, mas antes de assinar ele precisa pedir por um favor. Ele então diz o favor que ele quer. Mudando de cena para algumas horas depois, dentro do jogo, um streamer Luz Estrela estava ao vivo falando com os seus fãs direto do Coliseu. Ele logo em seguida pula dizendo que é o streamer mais brilhante. Os seus fãs estavam pedindo para ele dar um pau nesses bronzes oferecendo 100 GP, e ele agradece de forma estranha. Enquanto isso os jogadores que estavam atrás dele ficam putos chamando ele de maldito porque era aquele streamer arrombado de novo. Streamer Luz Dourada, um streamer famoso com um rosto lindo e energia infinita, mas também um troll maligno. Uma vez um ouro promissor ele caiu pro bronze de propósito para poder criar um conteúdo chamado Exploração do Mar Profundo, um homem que deixou o jogo de lado para trazer diversão, um genuíno troll. Apesar de estar na Liga Bronze, os atributos e equipamentos dele estão todos no rank ouro, e ele era conhecido em ter bastante prazer em massacrar e fazer bullying contra os jogadores mais fracos que ele. Ele então logo em seguida decide dar uma olhada em todos os jogadores, e logo em seguida ele percebe a presença de uma pessoa ilustre e essa pessoa era o prota. Então logo em seguida ele foi até o prota para dar uma entrevista ao cunhado do rei da espada. Enquanto isso o prota achava ele muito barulhento, e parando para pensar ainda havia um monte de conquistas no Battletube que ainda não foram recebidos. Ele pode muito bem abrir uma stream também, e ele faz exatamente isso. E logo em seguida muitas pessoas que estavam assistindo a live do loirinho foi para a live do prota, deixando ele sem entender nada e puto. Ele ficou se remoendo porque iria parecer como se ele tivesse impulsionando a carreira de streamer do prota. Ele pensava que tinha que transformar o prota em conteúdo logo antes que ele perca muito mais views. E nesse exato momento uma conta de fã do rei da espada mandou 2000 GP para ele matar o prota e fazer ele terminar em último. Ele estava surpreso e enquanto isso a recompensa continuava aumentando pelo fã-clube do rei da espada. Nessa hora então ele lança um sorriso dizendo que não esperava que o ressentimento entre eles e o prota fosse o tanto, mas logo em seguida a cara dele muda ficando em choque. A recompensa continuava aumentando sem parar, já estava chegando nos 40 mil e se continuasse assim logo chegaria nos 50, mas nessa hora o jogo notifica que todos os jogadores já foram invocados, então o jogo iria começar, e com isso a recompensa parou em quase 43 mil. Nessa hora então ele grita aos quatro ventos bem irritado: não, só mais um pouco ele teria chegado nos 50 mil, mas nessa hora um deles diz para ele que se ele conseguir realmente acabar com o prota ele vai recompensar ele com mais 10 mil, e nesse
nesse exato momento rapidamente ele se levanta dizendo que o desejo ardente dos espectadores atingiu o seu streamer Luz Dourada. Enquanto isso em sua mente ele estava bem feliz por ter conseguido espremer uma boa quantia dessa vez. Então logo em seguida ele se prepara dizendo ao Prota que ele pode ficar com medo porque ele vai morrer, e então logo em seguida ele já estava perto do Prota mandando ele para o inferno. No entanto, diferente do esperado, o Prota repeliu o ataque dele com o porrete que estava em sua mão, deixando ele sem entender nada. Logo em seguida mostra que é um tesouro sagrado que mostra seu verdadeiro poder junto com a faca de cozinha, e logo em seguida o Prota diz que a espada dele é bem resistente, ela não quebrou mesmo que tenha acertado pra valer. Enquanto ele se prepara ele diz que seria falta de educação não devolver o ataque dele, e então logo em seguida ele passa a Tramontina Fina jogando ele pra longe enquanto morre. Com isso o público foi à loucura dizendo que ele não é suporte de jeito nenhum, e logo em seguida o sistema notifica ao Prota que ele conseguiu o primeiro abate e com isso ele recebeu 10 pontos de conquista. Então logo em seguida o Prota afirma que já faz um tempo desde que ele cozinhou. Luz Estrela caiu em direção ao vazio escuro da morte onde não consegue ver nada, e toda a sua luz se perdeu, porém quanto mais escura a noite mais brilhante a luz. Então logo em seguida ele renasce graças à cruz da ressurreição que pode ser usada apenas uma vez. Mas o público perguntava qual o sentido de ressuscitar já que o Prota não iria ficar em último. Ele dizia que abaixou a guarda diante o Prota da última vez e agora ele vai matar o Prota sem dúvida, e nessa mesma hora ele percebe que o Prota estava atrás dele, e antes mesmo de poder fazer qualquer coisa o Prota fez double kill. Logo em seguida o Prota percebe que há espectadores bem fortes por aqui, então dessa vez são os elfos. Ele achava eles desagradáveis, esses caras também tiveram uma grande participação na grande destruição da humanidade. Enfim, ele já estava pensando em lidar com isso de qualquer jeito, mas agora ele precisa lidar com o que está em sua frente primeiro. Ele olha e todos estavam afastados dele, então ele se pergunta e ele é tão excluído assim. Eles então logo em seguida correm cheio de medo, e com isso o Prota fica meio sem jeito já que a eficiência da caçada iria cair bastante. Ele até foi lá e pegou uma relíquia de rank D, ele precisa lutar para descobrir se tem uma condição de manifestação ou não, e nesse exato momento ele recebeu uma missão de subjugar os Glins que se reuniram em volta do Goblin campeão. Com isso ele afirma que é uma surpresa bem agradável, então minutos começa a passar a Tramontina neles, e nesse momento o sistema diz que ele usou a relíquia de maneira certa. O conjunto de 2 passos rank D reage. Ele então lança um sorriso porque foi justamente como ele pensou, é assim mesmo que se usa essa relíquia. Ele quebra a cabeça e corta o coração, já que são equipamentos de conjunto, tem uma ordem para usar cada um. De qualquer jeito foi bom ele descobrir antes que o jogo acabasse, mas mesmo assim demorou demais. Se ele tivesse descoberto só um pouco antes teria sobrado alguns goblins, mas tanto faz porque ainda não acabou totalmente. O sistema logo em seguida começa a descrever o Goblin campeão, mas vendo que estava demorando demais o Prota mete uma porrada nele. Ele diz e daí, no fim ele é apenas um Goblin grandão. O sistema logo em seguida notifica que ele concluiu a missão e foi premiado com 500 pontos de conquista, e além disso ele ganhou um poder divino. O rank do conjunto de cozinha de 2 passos caiu do rank D para o rank I, já que ainda estão no rank I, o Prota vai conseguir ganhar poder divino delas mais uma vez, mas vai demorar muito caçar com elas. Como ele havia pensado ele vai ter que caçar jogadores, e eles correram para bem longe. É cansativo mas não tem outro jeito, se o Maomé não vem à montanha então a montanha vai até Maomé. Enquanto isso em Eoxon de Seul, o Luz Dourada estava em choque em ver todos do live do Prota chamar ele de merda e que o Prota é muito melhor que ele, e ele estava mais puto porque eram os mesmos que o elogiavam. Ele diz que ele não é fraca mais o Prota que é absurdamente forte, só os atributos estimados que ele ganhou durante a luta contra os Goblins tinham uma média de 35, o limite de atributo para Liga Bronze é 25, então como 35 faz sentido, ele tá de hack, só pode. Ele então logo em seguida percebe um barulho que chama sua atenção e era o Prota que estava matando um jogador, e surpreendentemente o Prota estava fazendo um massacre, double kill, triple kill, quadra kill, penta kill. Quero esse moleque no meu squad de Free Fire, o moleque só da capa de qualidade. Os outros 2 malucos que ficaram estavam todos em choque chamando o Prota de hacker desgraçado, e então logo em seguida mete várias flechas no Prota. No entanto o Prota rebate tudo como se fosse nada, toma essa, e por cima o Prota ficou com essa cara de quem está entediado de fracos. Os caras então vendo que não conseguem fazer nada contra o Prota ficam todos sem jeito rindo de nervoso, e então logo em seguida o Prota mandou eles de base
bronze também. Os espectadores estavam completamente em choque ao ver que o prota estava com 10 abates, além do Saiyajin ninguém foi capaz de fazer isso. Logo em seguida o prota ganhou 1 de poder divino, e o rank da arma caiu do rank para rank F. O sistema logo em seguida o notifica que ele cumpriu a missão oculta ganhando 5.000 pontos de conquista. O prota conseguiu tudo o que queria, mas ainda está longe do necessário, ele precisa de algo grande, e nesse exato momento uma missão épica apareceu, ele deve encontrar a Rainha das Sombras dentre os espectadores no Coliseu e a provocar. O prota estava surpreso em receber uma missão épica no bronze, mas o que mais o surpreendeu é a recompensa, 50.000 pontos de conquista, o interesse da constelação Rainha das Sombras. Constelação, um ser absoluto que representa uma estrela e os deuses do Batone. O interesse de uma constelação dessas pode levar a um patrocínio e permite que a pessoa ganhe poderes que normalmente não tem como ganhar, algo que é possível só depois de chegar pelo menos no rank diamante. Acabou de surgir para o prota. Ele precisa conquistar isso, não importa como. Se ele puder receber o interesse da constelação, as outras constelações também vão começar a ter interesse nele, mas ele não pôde evitar de se perguntar se ele vai mesmo conseguir achar ela. Em algum lugar dentre todos esses elfos está a Rainha das Sombras.